Davi Josué Jiménez Silva nasceu no dia 8 de janeiro de 1986, em Arguineguín, nas Ilhas Canárias, Espanha. Arguineguín é uma pequena cidade localizada na ilha de Gran Canária, um lugar tranquilo, com clima quente, praias e ruas estreitas, onde o futebol sempre fez parte do cotidiano das crianças. Foi ali que Davi Silva começou a desenvolver a habilidade que mais tarde o tornaria um dos meio-campistas mais inteligentes da sua geração. Ainda na infância, entrou para as categorias de base do de San Fernando, um clube local das Ilhas Canárias. Seu talento rapidamente chamou a atenção de olheiros e não demorou para que um dos clubes mais tradicionais da Espanha demonstrasse interesse. Aos 14 anos, Davi Silva se mudou para integrar as categorias de base do Valência. A mudança foi difícil, distante da família, vivendo em alojamento e competindo com jovens de todo o país. Ele precisou amadurecer rápido. Em 2003, Davi Silva recebe sua primeira convocação para a seleção espanhola de base, defendendo a equipe sub-17. Na decisão, acabou perdendo para o Brasil por 1-0 e foi medalha de prata do torneio. Já na temporada de 2003-2004, Silva passa a atuar pelo Valência B. Era o primeiro passo dentro do futebol profissional. O ritmo era mais intenso, os adversários mais experientes e a exigência física muito maior. Mesmo assim, o jovem Mei se destacava pela facilidade com a bola nos pés. Foram 14 partidas e 1 gol. Para acelerar seu desenvolvimento, o Valência decide emprestar Davi Silva para o Eibar, que disputava a segunda divisão espanhola. A temporada seria fundamental para sua evolução. No Eibar, Silva teve pela primeira vez sequência como titular em um time profissional. Passou a atuar com mais liberdade, participando da construção das jogadas e aparecendo com frequência no ataque. Na equipe, totalizou 35 jogos e 4 gols marcados. Em 2005, Silva volta a defender a seleção espanhola, agora pela equipe sub-20. Ele fez 4 gols em 5 jogos na Copa do Mundo da categoria. A Espanha joga bem, só não passa da campeã argentina e fica pelo caminho nas quartas de final do torneio. Já no ano seguinte, 2005-2006, Silva é novamente emprestado, dessa vez para o Celta de Vigo, que disputava a primeira divisão. O desafio agora era maior. No Celta, ele teve que enfrentar alguns dos melhores times da Espanha, incluindo Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Mesmo assim, conseguiu manter um bom nível de atuação. Jogando como meio ofensivo, Davi Silva se destacava pela capacidade de manter a posse de bola e pela visão de jogo. Era o tipo de jogador que fazia o time jogar melhor, fazia a engrenagem funcionar. Foram 36 aparições com 4 gols marcados. O retorno de Davi Silva ao Valência, em 2006, marcou o início da sua consolidação como jogador de alto nível no futebol europeu. O Valência vivia um período de transição. Após os grandes anos do início dos anos 2000, quando havia conquistado títulos nacionais e chegado à final da Champions League, o clube enfrentava dificuldades financeiras e mudanças constantes de elenco. Mesmo assim, ainda possuía um grupo competitivo e exigia alto nível de desempenho de seus jogadores. Silva rapidamente ganhou espaço entre os titulares, atuando principalmente como meia pela esquerda, mas com liberdade para circular por todo o setor ofensivo. Ele se destacava pela capacidade de manter a posse, a dinâmica e pela inteligência na tomada de decisões. O momento mais importante da sua passagem pelo Valência aconteceu na conquista da Copa do Rei de 2008. Mesmo com problemas internos e estabilidade no clube, o time conseguiu fazer uma campanha sólida na competição. Silva teve participação decisiva durante o torneio, sendo responsável por boa parte da criação das jogadas ofensivas da equipe. Na final, o Valência venceu o Getafe e conquistou o título, dando ao jogador seu primeiro troféu importante no futebol profissional. A partir daquele momento, Davi Silva deixou de ser apenas uma promessa e passou a ser considerado um dos pilares do time. O Valência precisava vender para equilibrar as contas e o próprio jogador entendia que havia chegado o momento de dar um passo maior na carreira. Sua passagem pelo clube terminou com respeito da torcida, reconhecimento da imprensa e a sensação que ele havia se tornado um jogador pronto para o futebol de elite. Nesses 4 anos, somou 168 partidas, 32 gols marcados, 39 passes para gols e um troféu conquistado. O ano de 2008 marcou a primeira grande conquista da carreira de Davi Silva com a seleção espanhola. Ele não era o jogador mais famoso do elenco, mas era extremamente importante para o funcionamento tático da equipe. A Espanha fez uma campanha dominante, jogando um futebol baseado em passes curtos, controle do jogo e movimentação constante. Um estilo que mais tarde ficaria conhecido como tic-tac. Na final, a Espanha venceu a Alemanha por 1-0 e conquistou aquela Eurocopa, encerrando um jejum de mais de 40 anos sem títulos importantes.
importantes. Para o meia, era o primeiro grande troféu internacional. Em 2009, Davi Silva continuou sendo convocado regularmente para a seleção espanhola. A equipe vivia o auge de uma geração histórica e entrava em todas as competições como favorita, como na Copa das Confederações. Só que uma derrota inesperada para os Estados Unidos fez com que o país caísse na semifinal e não chegasse à decisão da competição. Já em 2010, Davi Silva disputou a Copa do Mundo da África do Sul, o torneio mais importante da carreira dele com a seleção. A Espanha chegou até a final e derrotou a Holanda por 1-0, conquistando a primeira Copa de sua história. Ou seja, com apenas 24 anos, Davi Silva já tinha no currículo uma Euro e uma Copa do Mundo. Era o momento perfeito para o jogador dar o próximo passo na carreira. A transferência de Davi Silva para o Manchester City em 2010 marcou o início de uma nova fase. Atuando como meia central aberto pela esquerda, passou a ser o cérebro da equipe. Na primeira temporada em Manchester, já mostrou o que viria pela frente. Muita visão de jogo, passes decisivos e controle de ritmo. Foram 53 jogos, 6 gols e diversas assistências, além da conquista da FA Cup. O primeiro título importante nessa nova era do clube. A temporada 2011-2012 foi histórica. O Manchester City brigava diretamente com o rival Manchester United pelo título da Premier League. Davi Silva foi um dos principais jogadores da campanha. Era o cara que organizava tudo no meio, sempre com passes entre linhas e muita inteligência. E o título veio de forma dramática, na última rodada, com o famoso gol de Sérgio Agüero nos acréscimos contra o Queen's Park Rangers. Foi o primeiro título inglês do City em 44 anos. Silva terminou a temporada como um dos melhores jogadores da liga, consolidando seu nome no futebol mundial. Foram 48 jogos, 8 gols e 19 assistências. Em 2012, Davi Silva participou de mais um capítulo histórico com a seleção espanhola. Na Euro daquele ano, ele foi peça importante no sistema ofensivo da equipe. Na final contra a Itália, marcou um dos gols na vitória e goleada por 4-0, uma das maiores finais da história da competição. Com isso, a Espanha conquistava sua terceira grande competição consecutiva, consolidando uma das maiores gerações do futebol. Após a conquista da Liga, o City não conseguiu manter o mesmo nível em 2012-13, assim o time venceu apenas a Supercopa da Inglaterra e houve troca de treinador. Mesmo assim, Silva continuava sendo um dos jogadores mais consistentes da equipe. Era aquele cara que, mesmo quando o time não encaixava, mantinha o alto nível. Somou 41 jogos, marcou 5 vezes e deu 10 assistências. Na Copa das Confederações de 2013, a Espanha chegou novamente como favorita. Silva fez parte da campanha, mas a equipe acabou derrotada pelo Brasil na final, em jogo que marcou o início do fim daquela geração dominante. Com a chegada do treinador Manuel Pellegrini, o City voltou a jogar um futebol ofensivo e envolvente. Davi Silva teve papel fundamental, atuando mais centralizado e participando diretamente das jogadas de ataque. O clube conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Mais uma temporada de alto nível para o espanhol, 40 partidas, 8 gols e 11 assistências. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a Espanha chegou como atual campeã, mas acabou sendo eliminada ainda na fase de grupos. Foi uma campanha abaixo do esperado e marcou o fim do ciclo daquela geração fantástica. Mesmo com a queda na seleção, Silva manteve alto nível no clube, continuava sendo o jogador mais técnico do elenco e um dos mais confiáveis em momentos decisivos. A temporada não teve o mesmo brilho coletivo, mas individualmente ele seguia sendo referência, sempre entre os líderes em criação de jogadas e assistências. Viveu o ano inclusive mais goleador de toda a sua carreira, marcou 12 gols e distribuiu 10 assistências ao longo de 42 jogos. Na temporada 2015-2016, o City conquistou a Copa da Liga Inglesa, adicionando mais um título à sua galeria recente. Silva teve uma participação importante, mas começou a enfrentar alguns problemas físicos que limitaram sua sequência. O clube venceu a Copa da Liga, marcou 4 vezes em 36 partidas e distribuiu 11 assistências. Na Euro 2016, a Espanha entrou tentando manter o domínio europeu, mas acabou eliminada pela Itália nas oitavas de final. Davi Silva seguiu como titular, mas o time já não apresentava a mesma fluidez de anos anteriores. A competição, inclusive, reforçou a sensação de que o ciclo daquela geração estava encerrado. A chegada de Pep Guardiola trouxe uma nova identidade ao Manchester City. O jogo passou a ser ainda mais baseado em posse, posicionamento e controle. Nesse cenário, Davi Silva encontrou o ambiente perfeito. Atuando mais por dentro, ele virou peça-chave do funcionamento do sistema.
Mesmo sem títulos na temporada, ficou claro que o time estava sendo reconstruído e Silva era um dos pilares dessa transformação. 2017-2018 foi uma das temporadas mais dominantes da história da Premier League. O City conquistou o título com 100 pontos, quebrando recordes e impondo um futebol de alto nível. E o Davi Silva teve papel central nesse time. Era o jogador que conectava todos os setores, sempre com precisão nos passes e inteligência nas decisões. Outra conquista relevante foi a Copa da Liga Inglesa. Mesmo enfrentando questões pessoais fora de campo, um filho que nasceu prematuro e corria risco de vida, conseguiu manter um desempenho altíssimo, reforçando ainda mais a sua importância. Na Copa do Mundo da Rússia, a Espanha chegou com expectativa, mas acabou eliminada nas oitavas de final pela anfitriã. Após o torneio, Davi Silva anunciou sua aposentadoria da seleção. Foram mais de 10 anos defendendo o país, com títulos históricos e participação em uma das maiores gerações do futebol. Em 12 anos servindo seu país, disputou 125 jogos, marcou 35 vezes, deu 32 assistências e ganhou 3 títulos coletivos. Mesmo já em fase mais experiente da carreira, o Silva continuava sendo relevante. O City conquistou mais uma Premier League em uma disputa intensa com o Liverpool. Ganhou a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Ele já não tinha o mesmo volume físico de antes, mas compensava com leitura de jogo e posicionamento. Era o típico jogador que fazia tudo parecer simples, a bola correr. Jogou 50 partidas, marcou 10 vezes e deu 12 assistências. Na sua última temporada pelo clube, 2019-20, Davi Silva já era tratado como ídolo absoluto. Ao longo de 10 anos, se tornou um dos maiores jogadores da história do City, participando diretamente da transformação do clube em potência. Saiu vencendo a Supercopa e a Copa da Liga Inglesa. Sua despedida foi marcada por homenagens e reconhecimento, incluindo uma estátua em torno do estádio. Ao todo, ele jogou 436 partidas, marcou 77 gols, deu 136 assistências e ainda ganhou 14 títulos coletivos. Logo na primeira temporada, Davi Silva chegou já levantando taças. A Real Sociedad conquistou a Copa do Rei, mas com um detalhe curioso. Era a edição de 2020, só que foi decidida em 2021 por conta da pandemia. Mesmo assim, o título teve peso enorme, encerrando um jejum de mais de 30 anos do clube. Silva seguiu sendo peça importante, contribuindo com experiência e qualidade na construção das jogadas. A equipe manteve bom nível na La Liga, brigando por posições em competições europeias. Foram 32 jogos, 2 gols e 4 passes para gols. Na última temporada, continuou demonstrando sua inteligência em campo, mesmo com menor intensidade física. Pouco antes da temporada seguinte, anunciou sua aposentadoria após uma lesão, encerrando uma carreira extremamente vitoriosa. Entre 2020 e 2023, na Real Sociedad, o Davi Silva jogou 93 partidas, foram 7 bolas nas redes, 18 assistências e um troféu conquistado. Jogando por clubes em 19 anos como profissional, somou 782 jogos, nos quais marcou 125 gols, distribuiu 193 assistências e ganhou 16 títulos coletivos. Davi Silva nunca foi mais rápido, nunca foi mais forte, mas quase sempre era o mais inteligente em campo. Enquanto muitos precisavam correr para resolver o jogo, ele já tinha resolvido 2 lances antes da bola chegar. E no fim das contas, o futebol sempre foi simples para ele, porque ele enxergava o que ninguém mais via. Esse, portanto, foi o grande Davi Silva. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos. Então, até a próxima e falou!